capítulo 1, do verso 6 ao verso 8. Todos acharam? Está com a sua Bíblia aberta aí? Deixa eu pegar aqui um pedestal que vai me ajudar. Ok? Todos acharam aí? Romanos, capítulo 1, versículo 8. Eu espero que Deus, apesar da precariedade da transmissão, que Ele compense com muita graça a exposição das Sagradas Escrituras. Romanos, capítulo 1, do verso 6 ao verso 8. Diz assim a palavra de Deus: entre esses se encontram também vocês, que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Eu gostaria de ter um momento agora de oração, para juntos pedirmos aquele concurso da graça divina, a fim de que Deus fale a sua e minha vida, como nós estamos carentes de ouvir a palavra de Deus. São dias que exigem muito de nós, mais do que aquilo que julgamos que somos capazes de dar. São dias que exercem pressão sobre a família, exercem também forte pressão sobre a nossa vida econômica, ameaças à nossa saúde, incerteza quanto ao destino do nosso país e, por que não dizer, grandes incertezas também com relação ao futuro da própria humanidade. Como estamos carecendo dessa manifestação do poder de Deus em nossas vidas, mediante a comunicação da sua palavra, porque nada é mais eficaz para enxugar as nossas lágrimas e nos consolar nesses dias, repito, de tamanha pressão sobre a nossa vida, do que a palavra de Deus aplicada no nosso coração pelo Espírito Santo. Me perdoe o lugar comum, mas trata-se de verdade que precisa ser enfatizada por nós, porque nós não devemos sair por aí a fabricar emoções. O que nos cabe fazer é ouvir a voz de Deus, e basta uma palavra do Todo-Poderoso para nós experimentarmos uma consolação que esse mundo, nada nesse mundo é capaz de nos oferecer. Vamos orar? Pai Santo, nós queremos bendizer o Teu nome pela manifestação do Teu poder em nossas vidas, poder que sustenta o nosso equilíbrio emocional, sustenta a nossa vida espiritual. Senhor, poder que não impede que percamos o ser em dias de tanta luta, Senhor, lutas surpreendentes, Senhor, no Natal desse ano, no final de 2019, Senhor, nós não poderíamos imaginar o que aguardava a humanidade. Algumas informações começaram a chegar ao nosso país, Senhor, mas nós não poderíamos imaginar que fôssemos passar por prova tão severa. E, ó Deus, e por isso nós estamos aqui implorando pela aplicação da Tua palavra em nossas vidas, Senhor, de modo que provemos da mais íntima consolação, que Tua voz seja ouvida, que o Senhor fale conosco. Tu sabes, Senhor, que eu estou sendo assistido nessa manhã por pessoas que estão vivendo dias de grande aflição, Senhor. Ó Deus, se sentindo abandonadas, muitas não vendo propósito nenhum no que está acontecendo, e outras, Senhor, que apesar de toda a fé, não estão sendo poupadas, Senhor, dos sofrimentos que são inerentes a algo de tamanha complexidade, Senhor, que a toda a humanidade está atingindo. Nós rogamos a Ti que agora o nosso entendimento seja aberto para a compreensão da Tua palavra, Senhor. Abre o nosso entendimento, que haja espírito de sabedoria, de graça, Senhor. Ó Deus, que a partir de agora o Teu Espírito visite todos os lares que estão conectados
a essa exposição das Sagradas Escrituras, de modo que ao término dessa pregação nós possamos dizer: hoje Deus falou no meu coração. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos queridos, diz assim a palavra de Deus em Romanos capítulo 8, versículo 6. Entre esses se encontram também vocês que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Nós estamos vivendo dias em que corre paralelo a crise sanitária, crise humanitária, crise econômica, a crise política, uma crise dentro das nossas denominações evangélicas, uma crise que nós poderíamos chamar de crise de identidade. Eu sei que esse termo é gasto, esse termo é antigo, e muito já se falou sobre essa chamada crise de identidade, mas em razão das polarizações presentes no nosso país, com membros das nossas igrejas com pontos de vista tão diametralmente opostos aos mesmos temas, é de fundamental importância que nesses dias nós procuremos, à luz das Sagradas Escrituras, responder essa pergunta: afinal de contas, o que é a igreja? Agora, não apenas por causa disso. Quando também nós tomamos conhecimento do que somos, do que representamos, do que esse Deus sente por nós provamos de uma consolação que não é dessa vida. É uma consolação, aqui, me perdoe, não quero dar uma de snob, vir para cá um snobismo intelectual, mas é uma esperança extramundo, extratemporal, extra século. É alguma coisa que vem de fora, é alguma coisa que vem do trono da graça de Deus e que é capaz de enxugar todas as nossas lágrimas e fazer com que no minuto seguinte, ao contato com a palavra viva de Deus aplicada em nosso coração, tenhamos a impressão de que estamos livres de toda e qualquer tribulação, pelo menos do ponto de vista do que as circunstâncias são capazes de fazer com o nosso estado emocional, com a nossa condição espiritual, com a nossa comunhão com Deus. Então vamos a esse texto tão importante para nos consolar e para nos ajudar a mais uma vez respondermos essa pergunta: quem somos? Diz assim Paulo na carta aos Romanos, capítulo 1, verso 6. Entre esses se encontram também vocês. Aqui está o apóstolo Paulo se dirigindo aos cristãos da cidade de Roma. Lá estavam aqueles irmãos adorando Jesus Cristo na sede do Império Romano, da cidade mais importante do mundo antigo. E o apóstolo Paulo, portanto, se dirige para os membros dessa igreja, surpreendentemente plantada num terreno tão pouco favorável à disseminação da palavra de Deus. Então diz assim: entre esses se encontram também vocês. E aqui o apóstolo Paulo passa a descrever a identidade dessa igreja. Quem são esses que professam fé em Jesus Cristo, que se relacionam com o Pai através da obra sacrificial do Filho? O que se pode falar sobre essas pessoas que se encontram regularmente para adorar ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo? O que as caracteriza? Como que Deus as vê? O que essa gente é aos olhos do seu Criador? Então o texto diz que a igreja é a comunidade dos que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Esse é o primeiro fato que precisa ser trazido à nossa memória nesses dias em que nós estamos enfrentando ambas as espécies de crise. Uma crise referente, repito, à identidade da igreja, como devemos nos ver, e uma crise também de uma outra natureza,
referente, estou usando essa palavra mais uma vez, a pressão que esse presente momento está exercendo sobre a humanidade. Veja só, é isso que causa confusão na cabeça de muitos, porque muitas vezes somos levados por força de uma leitura desatenta das Sagradas Escrituras a julgarmos que pelo fato de sermos cristãos, nós estamos imunes aos sofrimentos enfrentados pelo restante da humanidade. E agora nós nos deparamos com algo que causa a muitos, mas uma imensa surpresa que sacode a fé, porque é um vírus que não respeita classe social, nível intelectual e credo religioso. Nós já temos recebido notícias de pastores que morreram, de pessoas consideradas cristãs que tiveram a vida interrompida pelo coronavírus. Então, sob que perspectiva ver tudo isso? Repito, sob a perspectiva do que essa igreja é aos olhos de Deus. É isso que nos ajudará, quer dizer, a partir da percepção, do contato com a verdade, que nos ajuda a saber o que somos, o que representamos para o nosso Criador, que nós temos algo a dizer para nós mesmos. Eu diria que seria um raciocínio que funcionaria da seguinte forma: olha, sendo que eu sou aos olhos de Deus, de acordo com sua revelação, eu devo, portanto, reagir a essa crise de uma determinada maneira, como corolário, como consequência lógica, prática, concreta das grandes verdades que as Sagradas Escrituras revelam ao meu respeito, bem como ao respeito à vida dos demais irmãos. Então lá está o apóstolo Paulo dizendo: entre esses se encontram também vocês que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Essa é a primeira verdade referente à sua e minha vida. Eu fico muito feliz de poder proclamá-la numa manhã como essa. Nós fomos chamados para pertencermos a Jesus Cristo, chamados soberanamente, chamados mediante uma ação irresistível do Espírito Santo, porque só o poder da ressurreição para romper a nossa obstinação. Olha, isso nunca ficou tão claro como nesses dias. Eu presumo que você, tal como eu, observa a vida de pessoas, e às vezes gente do seu relacionamento íntimo, e é levado a declarar como que essa pessoa, diante de tais fatos, não se arrepende, não pensa de uma outra forma, não revê os seus valores, as decisões que tomou na vida. E nessas horas, salta aos olhos, isso está muito evidente. Eu diria que nós nunca, como sociedade, demos tantos motivos para o chamado ceticismo epistemológico da pós-modernidade. O que caracteriza a pós-modernidade, entre outras coisas, num ceticismo muito grande quanto à possibilidade dos seres humanos chegarem à verdade. Não se crê na verdade, e não se crê na isenção do pensamento. Porque quando nós nos aproximamos de qualquer tema, o fazemos sob os condicionamentos impostos pelos nossos interesses pessoais, pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho, pelo nosso instinto de ser feliz. E isso corrompe, sabe, todas as supostas análises racionais que nós fazemos. Por isso que a modernidade, a pós-modernidade, ou modernidade tardia, demonstra esse profundo ceticismo com relação à chamada esperança iluminista, que tinha como característica a firme esperança de que o homem, mediante a ciência, o uso do cérebro, o pensamento racional, ia, portanto, assim ser conduzido ao conhecimento da verdade, uma verdade
que inclusive o ajudasse a regular a vida, com a razão exercendo governo sobre a paixão. Meu Deus do céu! Agora você pense nisso, eu sei que você sabe sobre o que eu estou falando. Eu estou falando sobre ideologia, eu estou falando sobre construção de valores, eu estou falando sobre a noção de certo e de errado. Dificilmente nós tratamos desses temas sem que o nosso interesse pessoal esteja tão eliminado, tão subjugado pelo nosso compromisso com a verdade, a ponto, e você que é membro da IPBAR já me ouviu falar sobre isso em outras ocasiões, a ponto de nós ficarmos do lado da verdade quando a verdade nos golpeia, quando a verdade nos humilha, quando a verdade diz que nós somos mentirosos, quando a verdade declara que nós temos que mudar o rumo da nossa existência. Pois bem, imagine tudo isso com relação ao Criador. Ainda ontem eu estava fazendo minha devocional no livro de Gênesis, e eu sozinho no meu quarto pensava, meu Deus, que descrição sobre o papel do inconsciente na relação do homem com o seu Criador. Porque lá está Gênesis dizendo que o homem considera Deus arbitrário, que ele vê Deus como quem pede dos seres humanos o que os seres humanos não podem dar, e isso ele faz por puro capricho. E não apenas isso, Gênesis descreve os seres humanos fugindo de Deus, e fugindo de Deus por terem fobia de Deus. Como disse C.S. Lewis, essa história de homens buscando a Deus, ela mais pode ser comparada à ideia do rato procurando gato. Não existe uma coisa como essa. Por isso que quando nós pensamos nesse chamado, nós devemos considerá-lo um chamado soberano, que é capaz de vencer a nossa obstinação, a nossa inclinação inconsciente para a mentira. Quando o apóstolo Paulo diz que nós fomos chamados para pertencermos a Jesus Cristo, o apóstolo Paulo está falando sobre um Lázaro vem para fora. Se você é cristão, se o que eu estou falando nessa manhã faz algum sentido para a sua vida, tal se deve ao fato dessa graça ter agido soberanamente, quebrando um mundo de barreiras, de interesses próprios, de vaidade, a fim de que você se humilhasse perante a lei e corresse para Jesus Cristo em busca de perdão e aceitação gratuitas. Fomos chamados. Agora, chamados para o quê? Chamados para pertencermos a Jesus Cristo. O que significa dizer que nós fomos chamados para pertencermos a Jesus Cristo? Significa dizer que nós fomos chamados para sermos cuidados por Jesus Cristo, para sermos pastoreados por Jesus Cristo, para sermos objeto do governo providencial de Jesus Cristo. Nós fomos chamados para pertencermos a Jesus Cristo. O que isso significa? Significa que num ponto das nossas vidas, nós tomamos a decisão racional, consciente, deliberada, já que ninguém entra no reino dos céus puxado pelas orelhas, de reeditarmos em nossa vida as célebres declarações do rei Davi no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós fomos chamados, portanto, para nos tornarmos ovelhas de Jesus Cristo. Mas não apenas isso. Nós fomos chamados também para nos tornarmos servos de Jesus Cristo. O que significa, portanto, sujeição intelectual, sujeição moral à verdade de Jesus Cristo. Nós fomos chamados para viver para a glória de Jesus Cristo, para o exaltar, para torná-lo conhecido da nossa presente geração. Nós fomos chamados para pertencermos a Jesus Cristo.
Essa é a nossa lealdade maior. Nós não podemos ter nenhuma outra paixão na vida. Essa lealdade deve estar acima do nosso compromisso com qualquer instituição, seja qual for. Essa lealdade deve estar acima das nossas lealdades político-partidárias, das nossas preferências pessoais. Olha, em alguns casos da história, em alguns momentos, nós devemos ficar ao lado de Jesus Cristo e contra a igreja, e em não poucas ocasiões, contra a instituição inteira. Nós não devemos ter paixão que rivalize com essa, e isso envolve a vida de mulher, a vida de marido, a vida de filhos, a vida de amantes, a vida de amigos. Esse é o nosso amor maior. Nós fomos chamados para pertencermos a Jesus Cristo, para vivermos para Jesus Cristo, e isso é um privilégio que não tem tamanho. É dar vida pelo que faz sentido, pertencer a Ele, tê-lo como o nosso único Senhor. É o único diante de quem nós nos curvamos e dizemos: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então o apóstolo Paulo prossegue declarando: entre esses se encontram também vocês, que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Você imagina o impacto disso em Roma? Para pertencerem a Jesus Cristo. Olha, antes de vocês pertencerem ao império, vocês pertencem a Jesus Cristo. E a lealdade ao imperador deve se manifestar, sabe? Veja, até o ponto em que o imperador não pede de vocês o que Jesus Cristo proíbe. Porque a lealdade mais radical que vocês devem ter na vida é a lealdade à pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, no verso 7, o apóstolo Paulo declara, me permita fazer aqui uma pequena digressão. Nós estamos enfrentando uma crise política no país gravíssima, e estamos enfrentando uma crise humanitária, uma crise sanitária, uma crise econômica. Antes de procurarmos, olha, o que eu vou lhe dizer é o cristianismo puro, por mais duro que soe aos seus ouvidos. Mas antes de procurarmos nos livrar do sofrimento, nos protegermos, e muitas vezes essa busca por proteção é totalmente legítima, nós devemos, contudo, levantar a seguinte questão: pertencendo a Jesus Cristo como eu pertenço, o que me cabe fazer para glorificá-lo dessa crise? Como torná-lo mais conhecido? Como fazer com que pessoas, ao olharem para a minha vida, tenham o desejo de pertencerem a Jesus Cristo também? No versículo 7, o apóstolo Paulo prossegue dizendo: a todos os amados de Deus. E aqui nós estamos diante da definição mais linda de igreja. A igreja é a comunidade dos amados de Deus. Eu vinha pelo caminho hoje pensando nisso. Aqui estamos, você e eu, passando pelos mesmos problemas que os nossos amigos não cristãos estão enfrentando. Esse não é um vírus especializado em contaminar não cristãos. Nós vemos, portanto, os que creem e os que não creem sujeitos ao risco de morte. Do mesmo modo, quando o apóstolo Paulo chama os cristãos de Roma de igreja dos amados de Deus, estava falando a cidadãos de um império que, no decurso de algumas centenas de anos, haveria de sucumbir diante da pressão de um povo que entraria em Roma para tudo saquear, destruir e acabar com aquela hegemonia política. O que afetou os cidadãos romanos que pertenciam
à igreja e os cidadãos romanos que não pertenciam à igreja. Então, nessas horas, nós somos levados a levantar a seguinte questão. Então, qual é o sentido de eu ser cristão, se num momento como esse, a minha vida está exposta aos mesmos problemas daqueles que nada creem? Bom, eu não saberia nem por onde começar a responder essa pergunta. Tamanha quantidade de respostas comoventes que o cristianismo tem para dar para ela. Mas a primeira que me vem à mente refere-se ao fato de que não cristãos sofrem, cristãos sofrem. Cristãos precisam de álcool gel, tal como os não cristãos. Se cristãos não saírem para as ruas com máscaras, serão contaminados. Se tomarem a decisão de pularem do pináculo do templo, a lei da gravidade vai entrar em ação e eles vão se esborrachar. Bom, o que me consola é que, num momento como esse, eu sei o porquê de estar passando pelas lutas que estou enfrentando. Conheço o sentido da história. E tenho acesso a uma informação que tira o ferrão da falta de sentido. A pior coisa é você olhar para isso e não ver sentido em nada. Aí que o desespero é completo. Mas tudo que está em curso nesse presente momento da história da humanidade não é alheio àquilo que nós aprendemos com as Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras declaram que este mundo é um mundo que foi amaldiçoado por Deus. Quando fazemos apologética, usando o chamado argumento teleológico, em que consiste o argumento teleológico? Consiste na declaração de que quando olhamos para a vida, nós vemos que tudo que foi criado para um devido fim. Nós observamos um telos, nós observamos uma finalidade que aponta para a existência de um ser que pensa, de um ser que delibera, de um ser que tem propósito, que age de acordo com o conselho da sua vontade. Isso é extraordinário. Isso é alguma coisa profundamente comovente. Porque empresta sentido à nossa existência. Agora, como fazer essa defesa da existência de Deus no mundo de coronavírus, no mundo de serpentes, no mundo de sangue nos dentes das feras, no mundo de tragédias naturais sem fim? A Bíblia tem uma resposta para dar. A Bíblia diz que nós não podemos olhar para esse mundo como quem contempla esse planeta tal como foi criado. Esse planeta não é mais o planeta que os nossos ancestrais conheceram um dia. Esse é o ponto de vista das Sagradas Escrituras. Houve uma mudança. A natureza não se comporta mais da mesma forma. E qual é o motivo? A Bíblia é muito clara. A Bíblia é objetiva em dizer que a partir do momento que nós passamos a nos odiar, matar uns aos outros e brincar com os céus, a natureza se recusou a nos abençoar. Eu sei que eu estou usando de um antropomorfismo com relação à criação. Na verdade, eu não estou falando de uma revolta da mãe natureza, eu estou falando de um Deus que usa os elementos da vida que ele próprio criou, a fim de que esses revelem ao homem o descontentamento divino. Eu também sei, à luz das Sagradas Escrituras, que não é a primeira vez que servos de Deus passam
por problemas que são concomitantes àqueles que não têm a mínima relação com a fé. Olhe, por exemplo, o texto referente ao dilúvio. É bem verdade que a família de Noé foi preservada, mas, contudo, teve que enfrentar as consequências do dilúvio. Olhe, por exemplo, a destruição de Sodoma e Gomorra. Sabe que Ló e sua família tiveram que passar por aquela tribulação, embora tenham sido preservados. Olhe a fome que se abateu sobre o mundo antigo e que levou Jacó, com todos os seus filhos, a migrarem para o Egito em busca de alimento. Observe Ágabo, no Novo Testamento, profetizando uma fome que atingiria cristãos e não cristãos, e que tornou necessária uma solidariedade por parte dos cristãos, a fim de que as igrejas irmãs não passassem fome no primeiro século. Então essa é a diferença. O meu sistema de pensamento não me impede de ter as lágrimas derramadas, mas pelo menos me possibilita lançar um olhar objetivo, um olhar racional, porque eu tenho uma visão de mundo. E mais uma vez, querendo fugir do snobismo filosófico, eu tenho uma filosofia de história. Eu tenho uma forma de ver a vida, que faz, portanto, com que eu olhe para o que ocorre debaixo do sol e seja movido a dizer o que o próprio apóstolo Paulo, declara mais adiante, nessa mesma carta, no capítulo 11, quando ele diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos, quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que lhe seja restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele seja glória para sempre. Amém. Louvado e exaltado seja o seu nome. Agora, aqui está o apóstolo Paulo dizendo: aos que estão em Roma, amados de Deus. Se somos amados de Deus, essa tribulação que atinge a todos indistintamente, exerce sobre a nossa vida um papel totalmente diferente, uma vez que os seus efeitos são regulados pela graça divina. De modo que não apenas temos uma forma distinta de interpretar a história, como também estamos expostos, em razão de pertencermos a Jesus Cristo, de sermos amados de Deus, a um sofrimento como esse, daqui a alguns anos, ser visto por nós como o nosso vale de Jaboque, como o nosso momento de encontro com Deus. Sabe, quando nós nos despimos de todas as nossas pretensões, de toda a nossa soberba, de todo o nosso orgulho, de toda a nossa tendência à vaidade, estamos nesse momento nus, um inimigo invisível nos mantém dentro de casa. Isso é ridículo, faz sentido ficar dentro de casa. O que é ridículo é o nosso comportamento prepotente. Diante de um fato como esse, estão todos apavorados. Mas o cristão, em meio a tudo isso, pode dizer: eu sou do meu amado é meu. Eu sou amado de Deus. O que significa ser amado de Deus? Significa que Ele me ama de uma forma diferente daquela que Ele ama o restante da humanidade. Ele trata todos os seres humanos com benevolência. Ele faz o seu sol nascer sobre justos e injustos. Ele faz a sua chuva cair sobre a horta de um monastério franciscano e faz a sua chuva cair sobre o campo de um imã, líder de uma mesquita muçulmana em qualquer lugar do mundo. Quer dizer, ele é bom para com todos, mas quando o apóstolo Paulo fala aqui sobre os amados de Deus, ele está falando do amor complacente, do amor que vem acompanhado de deleite. Ele está falando do amor eletivo. Ele está falando do amor que se derrama, do amor que se revela. Ele está falando do amor, veja só, não é o amor que o Criador tem pela criatura. É o amor que o Pai tem pelo Filho. E é muito importante que você compreenda isso nesse presente momento da história. Haja o que houver,
está perdendo dinheiro, está perdendo suas economias, você percebe que está também deixando de aproveitar o melhor da vida, enfrentando conflitos dentro de casa, surpreendentes. Em meio a tudo isso, não perca de vista o seguinte fato: você é amado de Deus. E é isso que Deus quer que você saiba em meio a todo esse caos político, econômico, social, humanitário. Ele o ama. Essa é uma belíssima definição da igreja, é a comunidade dos amados de Deus. Então ele diz a todos os amados de Deus que estão em Roma, vivendo, portanto, todas as consequências de habitarem numa cidade construída por homens, e bem como tendo que administrar todas as consequências de viverem num planeta que não é mais o planeta que um dia Deus criou para o homem habitar. Deus criou um jardim para que dentro dele o homem se sentisse protegido, amparado, para que visse esse planeta como um lar. E hoje esse planeta, especialmente no momento como que nós estamos vivendo agora, nos faz sentir como estrangeiros. Estrangeiros num mundo que foi criado para ser visto por você e por mim como nosso lar. O lugar mais aconchegante do cosmos. Então, a todos os amados de Deus que estão em Roma, são cidadãos romanos, mas devem amar mais o reino de Deus do que Roma. Devem ser mais fiéis a Jesus Cristo do que o imperador. O que vierem a fazer dentro desse império deve ser feito de maneira a beleza do evangelho ser revelada, bem como o conteúdo do evangelho ser preservado. São os amados de Deus que estão em Roma. São os amados de Deus. Muitos desses para os quais o apóstolo Paulo escreveu eram escravos. Muitos também judeus que moravam em Roma e que se sentiam estrangeiros na capital do império. E aqui está o apóstolo Paulo dizendo: não importa, você pode fazer parte do extrato social mais baixo da sociedade. Você pode ser visto como um pária, como um estrangeiro, como alguém destituído de direitos, mas não se esqueça que nessa Roma que você encontra, enquanto você passa pelo Coliseu, enquanto você vê os seus irmãos serem perseguidos por causa da fé, não perca de vista o fato que o Criador único dos céus e da terra sabe que em Roma há uma comunidade que pertence a ele, pela qual ele se afeiçoou e que é objeto do seu cuidado constante. Então, a todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos. Então, observe as definições que nós encontramos aqui de igreja. Primeiro, é a comunidade dos que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Segundo, é a comunidade dos amados. E em terceiro, o apóstolo Paulo declara, é a comunidade dos que foram chamados para ser santos. Que significa, portanto, que nós fomos separados de Roma para pertencermos ao reino de Deus. Que os nossos interesses por Roma devem manter relação de subserviência aos nossos interesses pelo reino de Deus. Não podemos ter nenhum compromisso com Roma que prejudique o avanço do reino de Deus. Porque nós somos a comunidade dos santos, a comunidade dos que foram separados de Roma, a fim de viverem como cidadãos e cidadãs do reino cujo imperador, santo, doce, amoroso, sábio, é Jesus Cristo. O que significa ser santo? Permita-me dar aqui 3 ou 4 definições. Em primeiro lugar, significa ser parecido com Jesus Cristo. Jesus é a nossa referência. Jesus. É a obsessão por pessoas nos confundirem com Jesus Cristo. De você chegar numa festa ou se dirigir
para passar o final de semana com alguém e pessoas serem levadas a dizer: quem esteve entre nós exalava o perfume de Cristo. De você marcar um encontro com alguém e a pessoa ter a nítida impressão que, ao se encontrar com você, estará se encontrando com o próprio Cristo. Da sua presença pacificar o ser, trazer esperança. Porque, como diz Isaías sobre Jesus Cristo, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, e enviou-me a pregar aos quebrantados de coração, e a livrar todos os cativos, e a pôr em liberdade todos os algemados. Esse é o nosso chamado. Se queremos reproduzir a vida de Jesus Cristo, nós devemos viver como agentes de libertação, como reconstrutores de autoestima, como homens e mulheres que nesses dias de trevas são capazes de olhar para o sol da graça divina que está para nascer, a fim de revelar as perfeições do Criador Todo-Poderoso. Louvado seja o seu nome. Então, santo significa ser parecido com Cristo. Agora, o santo tem outra característica. O santo, ele revela simetria de caráter. Por isso que o apóstolo Paulo, ao falar sobre o tema da santidade na carta aos Gálatas, ele destaca a harmonia presente entre essas mais diferentes virtudes que fazem parte do caráter do verdadeiro nascido de novo. Ele diz: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Observe, portanto, que nós estamos aqui diante da descrição de uma pessoa que não revela deformidades de caráter. Essas virtudes estão harmoniosamente distribuídas no seu ser. De maneira que você não vê apenas alguém com compromisso com a justiça, mas alguém que cuida da sua família. Não apenas alguém com compromisso com a sociedade, mas alguém que ama a igreja. Não apenas alguém com interesse por teologia, mas alguém também com interesse pela prática da teologia. Você está diante de alguém que não apenas busca experiência com Deus, mas alguém que busca servir aos homens. Uma outra característica do santo é a doçura. O santo é amoroso, o santo é doce. O santo não esmaga a cana quebrada, não apaga a torcida que fumega. O santo é benigno. O santo é alguém que nos estimula, adiante da sua presença, a abrir o nosso coração, porque sabemos que estamos diante de um amigo, não diante de um censor. Estamos diante de alguém que haverá de nos tratar da mesma forma como pede a Deus que seja tratado pelo seu Criador em meio às suas fraquezas. Estamos também perante de alguém com o qual nos abrimos porque ele é confiável. Podemos lhe dar acesso à nossa mais profunda intimidade, porque estamos certos que se trata de alguém que não vai banalizar o que sentimos. Esse é o santo. O santo é misericordioso. O santo entra em agonia quando vê membros da sua espécie sofrer. Esse é um traço inconfundível da verdadeira santidade de caráter. A compaixão, a capacidade de se comover com a dor do que sofre e que não tem subsídios para por si mesmo se livrar do seu sofrimento. Então o apóstolo Paulo diz que esses foram chamados para ser santos, para
reconhecerem que, se tiverem que entrar no reino dos céus, será pelo sangue de Jesus Cristo. E aí o apóstolo Paulo declara que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Olha, é muita tentação de ficar num verso desse o dia inteiro. Se eu for falar sobre toda a riqueza da parte B do verso 7, eu não termino essa exposição. Quando ele fala sobre a graça e paz, ele está falando sobre aquilo que, em meio a uma pandemia como essa, é desfrutado exclusivamente pelos amados de Deus. Observe que ele fala sobre graça e paz. Primeiro ele fala sobre a graça, para depois falar sobre a paz. Nós nunca podemos inverter essa ordem, porque não há paz sem a graça. Primeiro vem a graça que nos regenera, a graça que nos justifica, a graça que nos move ao arrependimento e fé. A graça que restaura a nossa comunhão com o Criador. E aí se estabelece a paz. A paz com Deus e a paz de Deus. É o resgate da comunhão que foi interrompida, ou a reconciliação, e associada, ou associado a ela, aquele estado de alma que é próprio do que não se vê mais em dívida com o seu Criador, que é a paz subjetiva. Aquela certeza de que tudo que diz respeito ao seu bem-estar, à sua felicidade, aos seus interesses mais profundos, forjados pelo próprio Evangelho, veja só, é do interesse do próprio Deus. O que é a paz? A paz significa, no meio de uma pandemia como essa, você poder dizer: certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A paz significa você dizer que crise política, crise econômica, crise sanitária não impedirão o propósito de Deus de cumprir na sua vida. Essa paz significa também você dizer que, se passar pela pandemia incólume, você haverá de viver para Jesus Cristo, mais santificado, mais doce, mais dependente da graça de Deus. E se tiver que partir, será para entrar no reino dos céus e se livrar desse mundo sujeito a tamanha quantidade de infortúnios. Isso é a paz. Graça e paz. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que a igreja é a comunidade daqueles que são objeto da graça e da paz. Pega essas duas palavras, aplique-as no seu sentido mais profundo à vida de um crente. E você terá uma ideia dos privilégios que cercam a vida cristã. Eis a pessoa autenticamente feliz. É aquela a qual o Senhor não imputa iniquidade. A trata como se essa pessoa não tivesse pecado. E que, em conexão a isso, derrama da sua paz em seu coração. E que faz, portanto, que num momento como esse, essa pessoa possa dizer: em paz me deito, e logo durmo seguro, e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar em segurança. Irmãos queridos, eu ia até o verso 8, mas vai ficar longo demais. E eu não tenho muita esperança de que essa forma de comunicação longa demais seja eficiente para a edificação da igreja. Eu ia entrar no verso 8, quem sabe eu faço isso no domingo que vem. Não sei, eu estou sentindo muita necessidade, muita falta de voltar às exposições de João. Eu não sei se você tem observado, eu senti isso especialmente no domingo passado. Está sendo mais difícil pregar assim, a partir de textos isolados, porque eu estou muito habituado à pregação em série. Então, essas pregações sobre o Evangelho de João, elas são feitas em meio à imersão no texto. Nós estamos, desde 2016, mergulhados no Evangelho de João. Então, quando eu tenho que, num domingo, analisar um texto, eu faço com base nessa imersão, nesse contato íntimo,
sabe, que possibilita um conhecimento progressivo, orgânico, da verdade comunicada por um livro das Sagradas Escrituras. Então, não vejo a hora de voltar às exposições de João, mas enquanto isso, eu penso que é prudente da minha parte pregar de acordo também com as circunstâncias. São momentos excepcionais e que demandam do pregador uma capacidade nova, que é a de edificar uma igreja mediante a pregação expositiva que não está junta. Sabe, é algo impressionante isso, né? É novo na história do cristianismo. Essa forma de comunicação para uma igreja que está dispersa hoje pela região metropolitana do Rio de Janeiro. Então nós precisamos de graça para isso, e de uma graça também que nos ajude a pregar a partir das circunstâncias, das questões que esse momento de vida, que muda a cada instante, nos apresenta. Eu espero que nessa manhã você tenha obtido a mais profunda consolação ao tomar conhecimento desses fatos referentes não à vida de uma instituição chamada IP/, mas que são referentes à vida dos verdadeiros cristãos e verdades referentes à sua vida. Quem é você? Você que está nesse momento, sabe, tendo que administrar todo esse caos, preocupado com sua vida e com a vida de gente que você ama muito. Quem é você? Você é alguém que foi chamado soberanamente para pertencer a Jesus Cristo, o que significa que você é escravo dele, servo dele, que deve viver para fazer a vontade dele, mas não apenas isso, você é ovelha dele, você pertence a ele, você é a menina dos olhos dele. Você, então, está dentro desse redil. Ele é o bom pastor que conhece as suas ovelhas pelo nome. Segunda verdade sobre sua vida, você é amado. Você é amado. Não tem experiência mais dolorosa para um pai do que amar um filho a ponto de oferecer sua própria vida em troca da vida dele e perceber que ele não entende isso. Eu penso que essa é a atividade precípua do Espírito Santo na nossa vida, nos convencer do amor que o Pai tem por nós. Olhe para a história daquele irmão mais velho da parábola do filho pródigo. Como que o senhor pode receber esse filho que gastou todo o dinheiro com meretrizes, não passou pela senzala, não devolveu nada, está aí nessa festa como se nada tivesse acontecido, e eu aqui te servindo dentro de casa esses anos todos, e você nunca matou um novilho cevado para mim? Você me ignora. Ao que o pai vira-se para ele e diz: meu filho, tudo que é meu pertence a você. Tudo que é meu pertence a você. Então, o que Jesus está dizendo é que compreender esse amor é algo extremamente difícil para seres caídos como nós. Acreditar que Deus ama os que não são dignos. Acreditar que Deus tem afeição por pessoas sujeitas aos sentimentos que o tem acometido nesses dias, a você e a mim. E não há vitória maior que o adversário de nossas almas possa obter nas nossas vidas do que nos levar a duvidar do amor de Deus. Então, nesses dias de perplexidade entre as nações, o Espírito Santo quer lhe dizer: você é amado. Você é amado. Eu olho para Roma e sei das tragédias que atingem os romanos, dos quais vocês fazem parte.
membros da igreja de Roma. Contudo, eu quero que vocês saibam que eu não vejo os demais romanos como eu vejo vocês. Porque vocês se afeiçoaram por mim, vocês entregaram a vida ao meu único filho. E eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês. Eu não os vejo apenas tal como são hoje, mas como haverão de se tornar. E quando eu penso no que vocês haverão de ser, me permita aqui o antropomorfismo, sou tomado de comoção por saber que nesse cadinho, nessa fornalha de fogo, nessa cova dos leões, chamada Roma, eu estou forjando o caráter do meu filho em vocês. E vocês estão para se transformar em algo que me levará a dizer, eu me vejo na vida dos cristãos de Roma. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Essa igreja, por ser a comunidade dos amados, é objeto da graça e da paz. A graça que faz com que esse Deus nos trate de acordo com o seu favor imerecido, não de acordo com aquilo que merecemos, que se relacione conosco como se fôssemos perfeitos cumpridores da lei, e que por isso comunica paz. E uma paz que se relaciona não simplesmente a esse governo providencial que faz com que as coisas estejam harmoniosamente em funcionamento das nossas vidas. É uma paz de coração, é uma paz subjetiva. É a paz de Deus que é fruto da paz com Deus. E, por fim, essa igreja é chamada pelo apóstolo Paulo de a comunidade dos santos. Que você se lembre, nesses dias de crise política, debates sangrentos nas redes sociais, nesses dias de escassez, dos quais nós nos lembramos do ditado português, em casa onde não há pão, todos brigam e ninguém tem razão. Ainda ontem, na minha devocional, eu via lá o Moisés dizendo que o rebanho de Abraão não podia ficar junto com o rebanho de Ló, porque era muita gente no mesmo lugar e logo começou a haver conflito entre os administradores do rebanho de Ló e os administradores do rebanho de Abraão. E aí eles procuraram, portanto, se separar um do outro, a fim de que houvesse paz. E nesse mundo confuso, portanto, Deus chama você e a mim para, antes de pensarmos na nossa felicidade, pensarmos na nossa vida, revelar Jesus Cristo. Nós somos a comunidade dos santos. Essa crise, ela representa para nós oportunidade extraordinária de glorificarmos a Deus. E eu diria para você, meu querido irmão que está me acompanhando, pelo menos de duas formas. A nossa sobriedade, a nossa constância. Eu não estou chamando você para viver como um anjo. O que eu estou dizendo é que nós estamos diante da oportunidade de mostrar a diferença que Jesus Cristo faz nas nossas vidas. Que estamos passando pelas mesmas provas, mas Jesus está no nosso barco. E associado a isso, o exercício da misericórdia. É por isso que, você me perdoe pelo que eu vou dizer, pode parecer assim um ato da mais profunda vaidade. A fome ronda milhares de lares no nosso país. Esse é o momento da igreja viver de uma tal maneira que, quando essa pandemia passar, possa ser dito lá na frente: os cristãos foram decisivos para que pessoas não passassem fome. São dias que a nossa santidade tem que assumir a forma de compromisso com a pregação do Evangelho. Pessoas estão desesperadas por esperança, por paz. E nós, portanto, somos chamados por Deus para anunciar a única resposta para esse presente momento, para as questões levantadas pela tragédia.
E eu espero que seja dito que ninguém agiu com mais misericórdia do que você e eu. Que nós fizemos a diferença. Que nós não deixamos as pessoas passarem fome. Que nós passamos a mão no celular e ligamos para irmãos a fim de lhes perguntar: você está precisando de ajuda? 2 pessoas fizeram isso comigo nos últimos dias. E na dor se faz o irmão. E se elas estão me ouvindo, eu quero dizer para elas: sou eternamente grato à doçura de vocês se preocuparem comigo. Irmãos queridos, que Deus, portanto, nos ajude, em meio a essa pandemia, a mostrarmos ao mundo que pertencemos a Jesus Cristo, que somos os amados de Deus, temos consciência disso, e que somos os santos, aqueles que, se forem retirados desse mundo, vão deixar um vazio enorme na sociedade em razão das obras de amor praticadas por eles. Vamos ter um momento de oração. Pai Santo, nós te agradecemos pela riqueza extraordinária da tua verdade, pelos seus efeitos em nossa vida. Meu Deus amado, como descrever o que sentimos ao ouvirmos pelo teu Espírito a tua verdade? Verdade aplicada ao nosso coração soberanamente. Deus de toda bondade, graça e misericórdia, que ouçamos a tua voz, Senhor. Que em nome de Jesus, o teu Espírito esteja agora percorrendo os lares daqueles que estão conectados a essa mensagem. Senhor, derramando a porção de graça, de consciência do teu perdão, do teu favor imerecido. Que as promessas que tua palavra faz aos cumpridores da lei são as promessas, Senhor, que o Evangelho faz aos que creram, porque somos justificados pela graça de Deus mediante a fé somente. E que essa graça venha, e que, ó Deus amado, o Senhor também comunique paz, paz que excede todo entendimento. Senhor amado, rogamos a Ti que essa diferença entre nós e os que não Te conhecem, e os que não Te conhecem, se torne evidente nesses dias, de modo, Senhor, que os efeitos do poder do Evangelho no nosso espírito se tornem perceptíveis, Senhor, na vida de todos aqueles que nessa manhã estão ouvindo essa mensagem. Senhor amado, eu quero Te pedir de uma forma especial pelos lares que estão enfrentando conflitos, Senhor. Conflitos no casamento, conflitos na relação entre irmãos, na relação entre pais e filhos. Deus amado, derrama luz. Derrama dessa graça e dessa paz. Que esse domingo seja o domingo do perdão, o domingo da humilhação, o domingo da reconciliação, Senhor. De maneira, ó Deus, que amanhã se inicie uma nova fase da administração dessa crise, Senhor, na vida desses que me ouvem. Que a família esteja unida, Senhor, e que passe por essa tempestade unida, e que saia dela mais unida do que quando entrou. Ó Deus, faz assim é o que nós Te pedimos em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém.